Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, a todos vocês. Obrigado por mais uma vez participarem aqui deste vídeo que trarei para vocês nesta ocasião. Será um vídeo assim breve, com uma reflexão. Vai ser quase que um vídeo assim no sentido de um short, né? Um vídeo curto. Mas antes de começar a falar, sempre eu faço aquele pedido, se inscreva no canal, dê o like, muito importante dar o like. Muitas pessoas estão até participando, comentando mais, mas ainda falta aquele like, que é o like que exatamente dá a visibilidade e chama a atenção do algoritmo do YouTube para ele divulgar aí o vídeo para mais pessoas. Então dá o like, comenta, curta, né, com o like e compartilhe o vídeo. Compartilhando para grupos que você faz parte de família, de WhatsApp, pessoas que estão longe, que estão distantes, que você não as vê há muito tempo. Isso vai ajudar demais aqui o nosso canal. Bom, queridos, perguntaram para mim um dia se o arcanjo Miguel é a mesma pessoa que Jesus. Se o arcanjo Miguel, ele é Jesus. É interessante essa pergunta, né? E existe algumas denominações que elas até acreditam que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. E que eles, por sinal o nome Miguel, que vem do hebraico Mihail, né? Mihael, melhor dizendo. Mihael significa quem é como Deus. É como se fosse um nome desafio. Quem é como Deus? Ou seja, existe alguém igual a Deus? Existe alguém que possa se assemelhar a Deus? Então, Mihail é exatamente Mihael, né? Eu sei meio com Will, né? Mas é Mihael. Ele é um nome desafio, é um nome que pergunta se existe alguém que possa se equiparar em poder, em glória a Deus. Muito bem, vamos aqui dar uma resposta, né, a esta pergunta, conforme nos diz as Escrituras Sagradas. Se nós tomarmos alguns versículos da Palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele nunca na Bíblia, nunca na Palavra de Deus, nós vamos encontrar que Jesus é chamado de anjo. Não, mas ao caso que Miguel, ele é chamado na Bíblia de arcanjo. Arcanjo Miguel. E inclusive está lá no livro, na epístola, melhor dizendo, né? No versículo 9 da epístola de Judas, chamando Miguel de arcanjo. Lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo de número 10, versículo de número 13, diz que e Miguel, um dos primeiros príncipes, que no hebraico nós teríamos assim, Mihael, Rinoshin Hasharin, ou seja, Rinoshin Hasharin. Esse Hasharin é um artigo, é um artigo, né? E Sharin é o substantivo para príncipes. Rinoshin dá a ideia de ser um dos principais, né? A tradução diz um dos primeiros, mas dos principais. Não está dizendo nem sequer que ele é o principal dos príncipes. Isso abre até uma margem para crer-se que existe, já que lá no Novo Testamento, né, Miguel é chamado de arcanjo, já no texto que eu citei de Judas 9. Então dá-se a entender por esse texto de Daniel, capítulo de número 10, versículo 13, que Miguel é um dos arcanjos, abrindo-se margem para a interpretação que há outros arcanjos. Muito embora a Bíblia só cite, e alguns abrem isso como um ponto fechado. Olha, a revelação está dizendo que só tem um arcanjo e acabou. Mas esse texto de Daniel nos leva a pensar que possam haver outros arcanjos, já que o texto de Daniel no hebraico, lá no original, nos traz essa palavra, Mihael, Rinoshin, Hasharin, ou seja, Miguel, um dos primeiros príncipes, ou um dos principais príncipes. Não está dizendo que ele é o príncipe, num artigo definido, né? Aí seria uma outra colocação verbal, fraseal, uma outra frase que botaria ele como o príncipe principal. Então, queridos, temos lá no capítulo 1 de João, um texto muito conhecido,
dizendo para nós que Jesus Cristo, né, no João capítulo 1, verso 3, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, entendemos que Jesus, ele é partícipe da criação de todas as coisas, juntamente com Deus. Jesus, por ser a palavra, o verbo, o logos de Deus, e Deus, ele criou todas as coisas por meio do quê? Da palavra. Haja luz e houve luz, né? E por aí vai, haja luminares. Haja no meio da terra uma porção, na terra uma porção de terra seca, e haja no meio dos oceanos enxames de criatura, e foi haja. No homem houve um tratamento especial, porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mas foi usado o quê? A palavra, do mesmo jeito. Deus, ele se expressa em fazer o homem e usa a palavra. Então Jesus, ele participa porque ele é a palavra viva de Deus, a palavra em ação, o verbo. Tanto é que o verbo, ele é a palavra em ação, é a palavra que se flexiona. Então, queridos, muito interessante. Já Miguel, podemos reputá-lo como lá em Colossenses 1,16, que Paulo diz que nele foram feitas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as que estão nos céus e as que estão na terra. Paulo declara isso lá, quer seja tronos, quer seja principados, quer seja príncipes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então vemos Jesus mais uma vez na descrição bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo Testamento, Jesus na função de criador, né, como palavra viva. E lá Provérbios 8 vai nos dizer muito sobre essa palavra, né? A palavra, a sabedoria, né? E Deus usou a sua sabedoria para criar. É um texto lindíssimo, poético, né? De Provérbios 8. Inclusive é interessante que esse capítulo 8 de Provérbios, nesse trecho, porque Provérbios você pode pegar e isolar, é o único livro da Bíblia que você pode isolar o versículo. Porque de um provérbio para outro varia, de um tema assim, sabe, diferente. A não ser quando tu pega lá Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 7, que aí dá assim uma lisão textual, né? Um andamento, uma lisão textual, os textos se encaixam um no outro, contexto e contexto. Mas então, queridos, vemos aí também que Miguel, como eu falei lá, né, do Daniel, ele não é o primeiro, mas é um dos primeiros, né? E em Colossenses citamos agora 1,18. Há também uma coisa muito interessante, que em Colossenses 1,18 existe um termo chamado que Jesus é o primogênito, né? Miguel já é um dos primeiros príncipes, Inoshin Hacharim, né? Mas já o texto de Colossenses diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, no grego original, nós, se pegarmos essa passagem, essa expressão, no versículo 18, nós vamos ter lá, né? Kai autois estin kefali toi somatos tes ecclesias hos estin arche protótocos. Então nós temos aqui arque, que é uma palavra significativa demais, porque diz que lá em Apocalipse fala que ele é o princípio da criação de Deus. Então muitos pegam esse texto e interpretam a palavra arque como sendo ali o princípio, como sendo o primeiro criado. O primeiro criado por Deus. Ele é o princípio, arque, né, da criação de Deus. Mas na verdade, arque, temos que entendê-lo dentro do contexto. Dentro do contexto. Se Paulo, nesse capítulo 1, seria uma desonestidade textual e uma desonestidade hermenêutica, se nós quisermos dizer que esse primogênito, arque protótokos, esse arque protótokos, ou seja, o primeiro, né, o criado primeiro, né, o princípio da criação de Deus, o criado primeiro, né, ele teria sido o primeiro ser gerado. Mas, na verdade, se você ler todo o capítulo 1 de Colossenses, você vai encontrar que ele é o Redentor. E Deus, lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías, diz que ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor, mostrando que a salvação já era
vigorava já no período do Antigo Testamento, que se há um Redentor, existe remidos, existe redimidos. Não pode haver um Redentor sem não haver redimidos. Pensa comigo, isso é questão de lógica, né? Então muitos perguntam até como é que era feita a salvação no Antigo Testamento. A salvação sempre foi pela graça, pela Hesed de Elohim, né? Sempre foi pela Hesed, pela graça de Deus, de Elohim, de Adonai, do Eterno, do Yahvé, Hetz, do Yod, Het, Vav, Re, né? Sempre foi. A criação sempre vai ser redimida pela graça de Deus. O Criador e a criatura sempre terão esse contato de criação redimida pelo Redentor, pelo Criador Redentor. E Deus se identifica em Isaías, né? Então aqui diz que aprove a Deus, que a plenitude habitasse nele e que fizesse todas as coisas convergir nele, fizesse a paz e o sangue da sua cruz, né? Por meio dele sejam todas as coisas sobre a terra e debaixo da terra, nos céus, e nós que éramos estrangeiros, inimigos, e fomos aproximados, nos reconciliou. Então tudo isso Colossenses 1 diz, mostrando aí, nesse capítulo 1, a primazia, o poder, a soberania de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, Miguel, ele lá em Judas tem um texto lá da disputa do corpo de Moisés. Lá, Miguel é rápido, é Judas, né? Em Judas você lê muito rapidamente, que não tem nenhum capítulo, é só versículo. Então você pega a epístola, você lê em menos de 10 minutos, né? Meditando. É claro que é uma epístola profunda, merece ser estudada, que há algumas citações ali, por exemplo, que são, por exemplo, de Moisés lutando com o corpo de Moisés, a Miguel lutando pelo corpo de Moisés, com Satanás. Não há isso escrito lá na Torá, nem no Neviim, nem nos Vequetuvins. Não existe essas citações lá. Essa briga, né, essa disputa, não tem. Então isso vem do livro A Assunção de Moisés, ou A Ascensão de Moisés, que é um livro considerado da literatura sapiencial lá, livro apócrifo ou pseudepígrafo, lá dos judeus. Então Judas pega esse texto e lança ele ali. Fala que Enoque também, o 7º depois de Adão, ele profetizou, mas já é para outro tema. Também não está dizendo lá que Enoque profetizou coisa nenhuma em Gênesis 5. Então é pego também da tradição judaica, dos livros que não estão no cânon e etc, tá? Então diz lá que Miguel, ao lutar com Satanás pelo corpo de Moisés, ele não ousou repreender Satanás, mas ele disse para Satanás: o Senhor te repreenda. Olha só, já quando Cristo estava sendo tentado pelo próprio Satanás, né, por Satã, o adversário, lá no deserto, e o inimigo veio no momento em que ele estava mais debilitado, com fome, mais fraco. O inimigo então tenta-o e Jesus ele fala: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Então o diabo vai e o deixa, depois de uma sucessiva série de tentações, visando ali a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Satanás ele usa esses métodos para derrubar o homem, e ele não conseguiu vencer Cristo. Interessante, né? Que o homem foi derrotado por Satanás, o primeiro homem, Adão, né? Ele lá do Gan Éden, ele foi derrotado por Satanás estando num Éden, num jardim, num lugar maravilhoso. Ao passo que Jesus, num deserto, num lugar árido, num lugar em que a escassez é plena e total, Jesus derrota Satanás. Vejam só, por isso que Jesus, ele é o nosso Redentor, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, creio que podemos ficar por aqui. Eu creio que a pergunta do meu irmão que fez para mim e dos irmãos que têm essa dúvida, né? Eu deixo aí então a minha opinião, respeitando aqueles que acham que Cristo é Miguel, mas honestamente, no meu ponto de vista, eu creio que não existe essa correlação de Miguel como arcanjo Miguel, e Jesus nunca na Bíblia é chamado de anjo ou de arcanjo, nunca. Ele é chamado de anjo ou de arcanjo, ou de angelos, ou de arcangelos, que é o caso do Miguel, que é chamado de arcanjo, que é
Arque quer dizer o primeiro, o principal ou o chefe nesse contexto, o chefe, né? O líder dos anjos, Miguel, que tem um papel importantíssimo, que a Bíblia lá no livro do profeta Daniel, lá pelo capítulo 11, capítulo 12, fala que Miguel ele se levanta para defender a nação de Israel. Alguns inclusive dizem, né, na cultura e literatura judaica, que Miguel ele é o defensor de Israel. Ele é aquele anjo que protege e guarda a nação de Israel, né? Muito bonito. E tem até um respaldo bíblico, já que em Daniel mostra-nos ele se levantando para proteger a nação de Israel. Lá capítulo 11, capítulo 12, lá do profeta Daniel, ok? Então a minha opinião é essa. Se perguntar diretamente para mim, pastor Ricardo, o senhor crê que Miguel e Jesus são a mesma pessoa? Na minha opinião, não há bases textuais para que nós possamos fazer essa correlação e esta afirmação e dizer que um é o mesmo que o outro. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa todos quanto viram este vídeo, toma nas tuas mãos, dá graça, abençoa a família de cada um aqui representada e dá, Senhor da glória, o teu fortalecimento espiritual na vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.